Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, bem-vindos. É dia de festa, saudamos, acolhemos, exultamos a Ti, honra e louvor. Este a Ti tem uma direção certa, única. A Ti, é esse Cristo que entre nós se chama o Senhor Jesus, numa expressão carregada de sentimento e que entra naquilo que chamamos de identificação, elemento identitário de um povo. A Ti, Senhor Jesus, honra e glória te presta todos os Teus filhos, todos aqueles que tantas vezes caídos por terra olham, levantam os olhos para Ti. A Ti honra e glória. Irmãos e irmãs, bem-vindos depois à celebração da nossa festa do Senhor Jesus, nesta Eucaristia solene em que nós nos pomos e confrontamos diante do Senhor e da Sua Palavra, como fazemos domingo a domingo. Bem-vindos, vós que estáis aqui, enche-me de alegria a vossa presença, como encheram as celebrações de hoje de manhã, a igreja cheia, como a da Penina excepcionalmente cheia no dia de hoje. Obrigado por este exemplo que nos fazem lembrar e contradizer o discurso negativo das igrejas vazias. As igrejas podem encher-se, porque depois de um tempo, um certo vazio espiritual, começamos a sentir a necessidade de recuperarmos o sentido da vida, que é o sentido da fé, o sentido deste Senhor Jesus que deu a vida por nós. Vamos agora olharmos as nossas baixezas, frustrações, para desejarmos, olhando para cima, que o Senhor dê a mão nos leve para Ele. Arrependamos dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados com fé a Deus Todo-Poderoso e a nós, irmãos, pensamentos, palavras, atos, omissões, minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e aos irmãos, rogai por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nessa altura. Senhor nosso Deus, que preparaste os bens invisíveis para aqueles que vos amam, influí em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Jeremias viveu no
na relação ao Império da altura, a Babilónia, fazem alianças desastrosas. Jeremias denuncia tudo isto, o que provoca a ira da classe dirigente. Escutemos. Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade e também todo o povo com as palavras que diz. Este homem não procura o bem do povo, mas a sua perdição. O rei Sedecias respondeu: ele está nas vossas mãos. O rei não tem poder para vos contrariar. Apoderaram-se então de Jeremias e, no meio de cordas, fizeram descer à cisterna do Cristo no Maquias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias afogou-se no lodo. Entretanto, Ebed-Melech, saiu do palácio e falou ao rei: ó rei, meu senhor, esses homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Melech: leva aqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. Palavra do Senhor. Socorrei-me sem demora.
bíblicas que em situações difíceis venceram graças à sua fidelidade a Deus. O autor da carta aos Hebreus recorda aos seus destinatários que também passam dificuldades. Há de ser em todos os momentos. A sua e a nossa referência fundamental. Escutemos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, libertemos do arrependimento e do pecado que nos cerca e corramos com segurança para o combate que se apresenta diante de nós. Fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensar naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu senão que ele se acenda? Tenho de receber o batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra.
Palavra da salvação. Felizes de nós que temos a oportunidade de parar para pensar, sentir o fresco de uma igreja para calmamente nos confrontarmos com uma palavra salvadora como é Jesus. Felizes de nós que conservamos fiel a tradição, o sabio costume, diríamos até a obrigação da missa ao domingo e de podermos assim uns com os outros calmamente percebermos como somos amados, como Deus olha para nós com tanta ternura. Felizes de nós que temos essa oportunidade de uma paragem que nos eleva, que nos liberta, que nos faz reconhecer que somos gente. Felizes de nós. O Senhor tem sempre para nós uma mensagem muito oportuna, que hoje eu traduziria nestas palavras: fidelidade nos momentos difíceis, fidelidade quando tudo nos leva a cair da tentação, firmeza, fidelidade, sei em quem pus a minha confiança, não abdico, não desvio desta rocha firme onde a minha vida se encontra fundamentada. Felizes de nós podemos dizer isto. Irmãos e irmãs, olhemos para a palavra do Senhor. Olhemos antes para a nossa vida. Ontem mesmo, uma pessoa se liberou para dizer: ai, Senhor Padre, estou tão cansada, a vida é tão difícil, apetece mesmo às vezes deitar a toalha ao chão. Eu ouvi e compreendi e apeteceu-me responder do mesmo jeito. Quantas vezes isso me acontece a mim também? Quantas vezes a vida se torna quase insuportável? No outro encontro, ouvia as lamentações de alguém: ó Senhor Padre, de facto, o meu filho casou com uma senhora que não é batizada, os meus netos não são batizados, isto custa tanto, Senhor Padre. E ouvi e pensei que, de facto, a vida é tantas vezes um mal de lágrimas, não é? E pensamos de quem nos eleva. Ou seja, a vida tantas vezes nos atira cá para baixo. E se tudo nos atira para baixo, quem é que nos puxa para cima? É este equilíbrio, irmãos e irmãs, que a fé traz, que a Igreja traz, que nós às vezes descuidamos. Foi o próprio Senhor Jesus, temos aqui esta imagem, que nos disse: porque é que carregaste fardos? Vim ter comigo, eu vos aliviarei. Foi Ele que o disse. E nós vamos fazendo a experiência da verdade das suas palavras. Como elas estão nos textos de hoje, podem ver de Jeremias, incompreendido, mas levantando a sua voz. Ele, como Elias, como Isaías, como tantos, todos os profetas, no fim de contas, são as vozes da esperança e as vozes do futuro. Às vezes, perdoem-me os políticos, mas às vezes costumo dizer assim: a nossa sociedade de hoje precisa mesmo de profetas. De profetas. E há os também no mundo da política. Profetas que sejam capazes de olhar para o futuro e que levantem as pessoas decaídas.
Jeremias foi um desses homens incompreendidos que falou ao rei: essas alianças serão desastrosas para o país. Não quiseram dar-nos ouvido. Mas Deus ouve o grito do injustiçado e faz surgir lá o etíope que vai dizer ao rei: abre os olhos, vê no que te meteste, vê por que te levaram. É uma grande injustiça. Afinal, Jeremias era o único que tinha razão, o único que via longe. E o rei o considerou. Este Jeremias passou por tantas. Uma vez, digo eu, uma vez, disse ele assim: já basta, Senhor, já não posso mais. Olha, dai-me a morte, isto já é demais, já não aguento mais. Quando ele diz isso, pergunto-nos: quem de vós não passou já por isso? Quem de vós já não passou por isso? Não aguento mais, isto é demais para mim, é de facto demasiado pesado. Está a ver que a palavra de Deus, quando se torna um espelho, e quando nós olhamos isto que aconteceu à distância de 5 horas, já agora é a minha vez também de ser capaz de ultrapassar e de, como o salmista, rezar assim: Senhor, socorrei-me sem demora. Rezar é olhar lá para cima, este olhar para o alto, como nos falta hoje, irmãos e irmãs, este olhar para o alto. Mesmo depois se passou do primeiro século, uma perseguição terrível dos imperadores de Roma à igreja que nascia, aos primeiros cristãos, que foram aos milhares que tiveram de dar vida sacrificados, cujo único crime foi exatamente acreditar em Jesus como Salvador. Então pagaram com a própria vida, e aparece uma altura da carta aos Hebreus a lembrar: mas olhem lá, ainda não foi até ao sangue a vossa resistência na luta contra o pecado, contra o mal. Pôr os olhos em Jesus, o que foi rejeitado e foi até à cruz. Pôr os olhos nele, porque ele é que é o nosso guia. Venha este homem liberar a geração daquele tempo, perseguida, a liberar. Não está tudo perdido. Jesus responde a quem olha para ele. E o Evangelho apresenta-nos, enfim, um pouco da missão de Jesus. Que é que ele veio hoje até nos amar um pouco com as frases deles. Eu vim trazer o fogo à terra, quero que eles incendeiem o mundo. Que fogo é este? Perguntávamos nós. Tenho um batismo que estou ansioso por recebê-lo. Que batismo é esse? Ele tinha recebido o batismo no Rio Jordão. Ou esta, pior ainda, esta frase que ele diz: pensas que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu vim trazer a divisão. Diante destas frases assim parecem um pouco enigmáticas, é preciso nós paremos para pensar o que é que elas significam. E elas significam muita coisa. O fogo de Deus, o fogo do amor. Lembram-se Moisés da sarça ardente, o fogo. A imagem do fogo, nas línguas de fogo sobre os apóstolos. O fogo, esse amor, filho contra o Espírito Santo, que deve inundar toda a face da terra. O batismo está-se a apontar para a cruz, porque é lá a sua missão, é lá que se realiza: salvar a humanidade, recriá-la de novo a partir da morte e da ressurreição. Para dizer à humanidade, hoje, a Igreja repete, hoje, que nós não entendemos nada. Na morte revela-se a grande novidade que Deus tem para os seus filhos. Ainda não chegamos lá, e não queremos chegar tão cedo, mas há novidade, como foi a novidade que revolucionou tudo a ressurreição de Jesus. Também nós temos a promessa de que ressuscitaremos para vivermos para sempre com o Senhor. Pois bem, e por último, é só olhar à nossa volta. Lembro que aqui há uns tempos eu falava na homilia que nós às vezes somos um pouco um rol de desistentes, ou seja, desistimos. E o texto de hoje leva-nos para aí. Estarão numa casa, 2 contra 3, 3 contra 2, pais contra filhos, filhos contra pais. Olhem lá, não é verdade que tantas vezes, para não haver chatices em casa,
O marido queria dizer uma coisa à esposa, mas não há reação à igreja, e vão-se habituando. Agora já nem falam, e vê a esposa por maus caminhos, deixam andar, mais vale não falar. Ou o marido, assim, ou então os filhos, vão se não vale a pena, eles agora, enfim, chegaram aos 14, 15 anos, já não querem saber da igreja para nada, também não estou para nos chatear. Somos desistentes. E com desistentes não se constrói. Desistimos uns dos outros e não temos a coragem de chamar a atenção, não temos a coragem da profecia, dizer isto está mal, não temos a coragem de enganar as pessoas, não temos a coragem de expor a verdade, e por isso é que o nosso mundo chegou a este ponto. As fake news são um dado claro e evidente de um mundo construído às avessas, que põe em causa o nosso futuro e que nos torna apreensivos. Para onde é que isto vai? Inteligência artificial, fake news, de tantas coisas que me vêm sem eu querer, mas que aparecem de frente de mim. Algumas eu nem lhes toco. Isto é mentira. Tantas coisas que se dizem, que se apresentam como se fossem verdades, e nós agora temos a dificuldade de saber escolher, porque tudo nos aparece como se fosse verdade, como se fosse coisa boa, e apanhamos cada barreira. Que sociedade estamos nós a construir, irmãos? Senhor, socorrei-me sem mar, dizia o salmista. Pois bem, seja esta a nossa oração, está bem, Deus. Fortaleza no meio das dificuldades. Não deixemos de ser livres, de falar. Não deixemos de apresentar o caminho da verdade. Porque se todos nos calamos, o jogo da mentira avança sem oposição nenhuma. Temos de ser fortes, corajosos. E quero dizer-nos isto ainda hoje como um sinal. Já divulgamos e quase abusamos do discurso das igrejas vazias. Eu quero dizer-vos que hoje senti a alegria de ver esta igreja cheia 2 vezes. Hoje de manhã eu dei a comunhão a 89 pessoas, creio que foi esse o número. 89 pessoas, a igreja estava cheia. Na Penina, hoje, excepcionalmente cheia, com 2 batizados de 2 crianças de 1 ano. Ontem e anteontem tive a alegria de 2 famílias de longe, do norte e dos Açores, outra, de celebrarem entre nós as bodas de ouro de casamento. Parece que não há casamentos. Juntam-se. Pois é. Perdem a referência de uma data especial para celebrar o futuro. E as pessoas deixam-se ir. Irmãos e irmãs, acordemos. Vamos lá ser nós os profetas deste tempo. Porque o Senhor Jesus, há 2000 anos deu vida por nós. O Senhor Jesus entrou na alma dos alcorenses como resposta nos momentos de perigo. E este Senhor Jesus que nós hoje celebramos, e é com Ele, com certeza, que nós queremos construir o nosso futuro. Creio em um só Deus.
Irmãs e irmãos em Cristo, iluminados pela palavra de Deus que escutamos, alimento da nossa esperança e fermento de fraternidade, elevemos a nossa oração ao Pai do céu, dizendo: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, pelos que aí dão testemunho da sua fé e pelos que sofrem por causa do Evangelho, oremos. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos perseguidos e humilhados e pelas vítimas da violência dos poderosos, oremos. Pelas famílias divididas e sem pais, pelos filhos abandonados por seus pais e pelos pais a quem os filhos esqueceram, oremos. Pelos homens e mulheres da vida contemplativa, pelos religiosos, religiosas e lares cristãos e por todos os que Deus chama ao seu serviço, oremos. Por nós próprios que escutamos a palavra, pela nossa conversão à sua mensagem e pelos nossos amigos e vizinhos, oremos. Abri, Senhor, os nossos corações à mensagem da palavra que escutamos e que Jesus trouxe à terra como fogo, para corrermos com perseverança para a vitória de que a cruz é o sinal. Por Cristo nosso Senhor. Aceitai, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza a gloriosa tributa de dons, de modo que, oferecendo-nos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco.
nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, proclamando humildemente o vosso louvor. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Livrai-nos, Senhor, da nossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa e Imperador, o nosso Bispo Manuel e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que, da vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, dizem-me que a festa do Senhor Jesus tem a sua origem nos nossos pescadores que, outrora, nas dificuldades, na entrada do mar, olhavam para esta igreja e, concretamente, para esta imagem. Ela ocupa um lugar especial na história e na identidade dos alcoenses. Dizem-nos isto. Ou seja, a sensação de que ninguém nos pode valer, mas tu, Senhor, tu podes valer. Olha-se para o alto. Olhem, irmãos e irmãs, duas coisas nos fazem olhar muito para baixo nestes dias. Primeiro, a questão dos incêndios. Qual é a nossa sensação diante disto? De impotência. Que tragédia. E ninguém faz nada. E não é possível. Como é que se resolve isto? Andamos todos assim por aqui. E a outra, aquele povo da Ucrânia a sofrer e uma cimeira que parece que não deu em nada, não sabemos, mas tínhamos esperança. E quantos destas coisas acontecem? Fazem com que nós caiamos por terra assim um bocado. Tínhamos coragem de olhar para o alto. Afinal, se estamos por baixo, olhar ainda pode subir. E pelo menos levar como salmista, Senhor, socorrei-me sem demora. Texto de Deus. Trazemos ao Senhor com a esperança própria de quem confia nele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que veis a reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos da paz de Cristo.
tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizeste participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, lembro que no dia 3 de setembro, quarta-feira, ocorre o aniversário de ordenação episcopal do nosso bispo, Dom Manuel Guilherme Quintas, razão pela qual, nessa quarta-feira, nessa Catedral de Faro, haverá, por aí para as 5 da tarde, uma grande celebração, com a presença de vários bispos de Portugal, a assinalar o reconhecimento. E somos todos convidados para nos juntarmos à volta do nosso bispo, a 25 anos de episcopado. A segunda palavra é de agradecimento pela vossa presença, particularmente pela presença do Sr. Presidente da Câmara, da Sra. Presidente da Junta de Portimão, dos Srs. Vereadores aqui presentes, representante da Junta de Freguesia de Alvor. A festa tem muito de vós também. Certamente reconhecemos todos que é esta comunhão de sinergias, de interesses comuns, de serviço, de servir o povo de Deus, que somos cidadãos. Os cidadãos são cristãos, nem todos, mas são cidadãos do plano direito. Obrigado pela vossa ajuda, pela vossa participação também nas despesas que estas festas também implicam. A terceira palavra é que eu não estou dentro do segundo voo, a partir de hoje está, mas a saída da imagem do Senhor Jesus em procissão tem várias implicações, razão pela qual parece que a última vez foi há 9 anos, em 2016, passaram-se 9 anos, porque não é fácil tomar esta imagem para a levar em procissão. Vai acontecer hoje. Isso implica que nós demos aqui um jeito, parece que é preciso ir aos bancos, se dá o seu tempo, o seu trabalho, tem a sua técnica. Mas gostaria que, entretanto, aquele que transporta o guião, que é novo a partir de hoje, que o trouxesse aqui à frente, que vamos vencê-lo antes dele sair, o guião, a vir já aqui para a frente. E, entretanto, vocês iriam libertar um pouquinho a aula central. Como? A igreja toda precisa de saias. Pois é, estávamos aqui também, não é? Olha, hoje é um dos dias em que eu não me arrependo de ir assim de pôr o ar-condicionado. Algumas vezes, se terá valido a pena, Cristina, hoje parece que todos dizemos assim, porque pronto, aqui temos um guião novo que vai presidir às nossas procissões da paróquia. E vamos proceder à sua bênção. Deus de bondade infinita, que pelo santo gracioso do vosso Filho consagrastes o estandarte da cruz salvadora, e quiseste que a árvore santa e gloriosa fosse para os fiéis o sinal da redenção,
Abençoai esta bandeira que hoje nos apresentam os vossos filhos e concedei a todos os que proclamam Jesus Cristo como seu Deus e Senhor a graça de seguir os caminhos do Evangelho, guiados por esta bandeira, que seja para os seus irmãos o exemplo de justiça, fraternidade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Então, irmãos e irmãs, agora preparamos para que a procissão possa sair. Temos que ter este intervalo assim para que quem tem de trabalhar e sabe como é, o faça, e nós aguardamos um pouquinho a saída da procissão. Obrigado.
que ao longo do ano dão muito de si para que a comunidade cristã permaneça. Importa olhar esse esforço oculto, mas reconhecê-lo, dizer-lhes obrigado, porque o fazem em nome da sua fé neste Senhor Jesus, que hoje trazemos em triunfo pelas ruas de Alvor. Saúdos a todos e deixo-vos um convite a todos vós que tanto trabalhais. O peso que suportais nos andores é um convite a olhar a própria vida, tantas vezes considerada um vale de lágrimas, pesada, tantas vezes em situações que nos parecem insolúveis, dramaticamente penosas. Importa que passemos da imagem à realidade. A imagem do Senhor Jesus crucificado, sofredor, num olhar compassivo para todos, tem de levar-nos às palavras que Ele nos deixou, exaradas para sempre e que marcam a história de 2000 anos. Se vós andais cansados e oprimidos, vinde ter comigo e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e a minha carga é leve. Reconheçamos, irmãos e irmãs, que, mercê de ideologias ateias tão fortes nos nossos tempos, numa cultura do Norte, olhamos para o Evangelho de Jesus e tomamos-lo como um peso, uma carga que oprime. É preciso, e convido-os a todos a fazer a experiência de uma relação libertadora com o Senhor Jesus. Ele veio exatamente para isso, para que nenhum dos filhos de Deus vivesse oprimido, mas livre. Livre. E essa dimensão libertadora do Evangelho que vos convido a descobrir. Em segundo lugar, saúdo também todas aquelas pessoas que em férias partilham da mesma fé. E tem aquele cuidado que a mim me encanta. Os telefonemas que recebo a perguntar: Sr. Padre, a que horas é a missa em Alvor? E lá vou dizendo: e aí estão eles. E nestes dias a igreja de Alvor enche-se. Parabéns por esse testemunho de fé, meus caros irmãos e irmãs, que estáis aqui de férias. Sede sempre bem-vindos. E eu espero que a nossa comunidade cristã se torne sempre cada vez mais acolhedora para aqueles que nos visitam. Entre eles, saúdo particularmente aqueles que no dia de hoje batizaram as suas crianças para as tornarem filhas de Deus, conscientes, como lhes foi explicado, de que faziam a melhor escolha para os seus filhos. Quanto antes, como um ano, foi o que aconteceu, tornaram-nos filhos de Deus, conscientes que davam o melhor que podiam. Ou aqueles dois casais que ontem escolheram a nossa comunidade para celebrarem 50 anos de casados. Saúdos a eles e a todos aqueles que olham para o matrimónio como um caminho de libertação, de santidade, de amor responsável que realiza e dá plenitude à vida. A todos eu saúdo, a vós aqui presentes. Saúdo e agradeço. A festa do Senhor Jesus, dizem, e está escrito, nasce de um povo que nas lides da pesca, diante de um mar alteroso, sempre olha para a terra e procura um referencial. E esse referencial chega até aquela igreja do Divino Salvador de Alvor.
E nessa igreja, ao altar do Senhor Jesus, dizem que é uma imagem milagrosa, tem história e tem um lugar muito especial no coração dos alvorenses. Este torna-se assim um elemento identificativo de Alvor. Ontem alguém me dizia que quando o pai ia para o mar, a mãe ia para a igreja acender uma vela ao Senhor Jesus. O que é que significa isto? Significa que se trata de um povo crente que, no meio das amarguras e perigos da vida, é para o alto que olha. Que pena, irmãos e irmãs, que hoje nesta sociedade de morte, cultura de morte, como chama o Papa, nós deixamos de olhar para o céu, deixamos a esperança, vivemos oprimidos por um mundo e uma cultura sem Deus. Que pena me dá isso. Porque a relação com Jesus Cristo é verdadeiramente libertadora. Ele disse: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não veio para carregar ou sobrecarregar ninguém. Não veio para oprimir ninguém. Ele veio para libertar. Porque a vida, reconheçamos-lo, ela se encarrega de nos carregar. Ou não é verdade isto? O Senhor Jesus está exatamente para libertar, para dar a mão. Esta história está bem plasmada aqui ao lado, no centro interpretativo do Barco Salva-Vidas de Alvor. Leiam os cartazes e vejam como eles exprimem a história de um povo crente, que acredita, que do mar e do perigo olha, quer um referencial forte e seguro. Encontro na Igreja do Divino Salvador de Alvor. Encontro nesta imagem do Senhor Jesus. Respeitemos, portanto, a nossa história, desenvolvamos-la, é o nosso dever, para sermos fiéis ao nosso passado. Fazendo agora uma referência àquilo que nós fazemos neste momento, irmãos e irmãs, contemplem, temos 3 andores. O do Cristo crucificado, que preside. Mas ao lado temos ainda 2 figuras que nos transportam ao Calvário de há 2000 anos. Quem encontramos lá? Quem encontramos ao longo da Via Dolorosa? Encontramos um rosto de mãe. E essa mãe veio até ao fim. Encontramos um homem, um jovem, o mais jovem apóstolo, São João. Os outros fugiram com medo, não estiveram à altura. Mas João, porventura, para não deixar a mulher Maria, a mãe, sozinha, ali está. Ele, ela e algumas mulheres corajosas. Ele mesmo descreve que junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, e as santas mulheres, de pé. Exatamente, irmãos, é este o quadro que nos é dado viver. Sejamos capazes da nossa história, volvamos a este Jesus. A palavra que ele disse: vinde ter comigo, tomai e comai, isto é o meu corpo, alimentai-vos da mesa que eu ponho para vós. Mesa da palavra que lhe faz discernimento, que dá esperança, que ilumina o caminho. Mesa da Eucaristia, o pão que dá força. Ninguém pode caminhar sem comer. Por isso, quando me perguntam se é obrigatório ir à missa ao domingo, eu respondo: olha lá, é obrigatório comer para viver ou não? Não precisamos que nos obriguem a comer. Mas o Senhor Jesus disse claramente: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos e irmãs,
tomem estas minhas palavras a justificar esta pausa de descanso como um desafio. Elas não pretendem mais que isso. Tomem-nas como palavra de desafio vindo da própria palavra de Deus. E que a nossa vida possa manifestar a alegria e paz interior que a contemplação desta imagem nos inspira. Mas passemos todos da imagem ao verdadeiro Jesus, que é o ressuscitado, com o qual nos podemos e devemos comprometer para que a nossa vida seja uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida toda ela muito feliz.